podemos chamar de limitações físicas, que fica mais fácil. Em vez dessas disfunções, a gente, ao longo da vida, nós vamos adquirindo, como esse caso do seu joelho, que um ficou imóvel, ou então seja por causa de uma posição, uma pessoa que trabalha muito tempo sentada, entre outros assuntos que nós vamos abordar aqui. Mas o que acontece? A gente vai adquirindo limitações físicas. Essas limitações, elas comprometem as articulações, geralmente subsequentes ou sobressequentes. O que eu quero dizer? Por exemplo, as suas limitações de quadril vão comprometer o teu joelho que está abaixo e vão comprometer a tua lombar que está acima. Geralmente funciona dessa forma. Então, o que eu procurei ele com a reclamação da dor lombar, que eu nunca tive, né? Uhum. Aí ele descobriu que eu tô com alguns encurtamentos por falta de alongamento. Eu saio para correr sem alongar, eu volto da corrida, eu não alongo. Então, são coisas que devem fazer parte dos nossos treinos, que a gente sai correndo, vai para academia, volta, mas e o alongamento? E o pós, a mobilidade que a gente tem que fazer, né? O quanto que isso é importante para quem, mesmo amador, eu não sou atleta, eu sou uma dona de casa que gosta de praticar esportes, né? Total. Então eu acho que nós teríamos que ter a consciência dessa avaliação que você falou que tem nos Estados Unidos, de que toda pessoa, para praticar um esporte, passa por uma avaliação. Explica mais como funciona isso lá fora. Muito bom. Essa foi a virada de chave que eu falei. Porque quando eu soube que isso existia, eu falei, nossa, eu vou até lá para aprender. Como que funciona? A gente chama de análise funcional do movimento. Então é para ver como que estão todos os movimentos do teu corpo. Então, são 23 testes, alguns com movimento, outros estáticos, aqueles que eu fiz com você. Foi muito interessante ter os resultados. Dos 23 testes, a gente forma um mapa do teu corpo. Aonde que está funcional e aonde que está disfuncional. Quando nós identificamos, a gente marca aquilo e fica muito mais fácil trabalhar de uma forma objetiva, porque o corpo é muito vasto. Nós temos mais de 600 músculos. Então, se a gente tenta fazer tudo, a gente faz tudo mal feito. Quando nós identificamos exatamente quais são as limitações que estão comprometendo a sua performance e gerando estresse, causando dores e lesões, nós podemos ir de forma objetiva naqueles músculos, naquelas articulações e também nas linhas miofaciais, que nós não falamos ainda. Que o nosso corpo tem esse tecido miofacial, que é fantástico, são 7 linhas miofaciais que conectam as diferentes cadeias musculares. E quando a gente identifica, nós conseguimos ir lá e montar um programa de restaurar a função muscular de forma objetiva, que nem no seu caso, nós encontramos claramente quais são os músculos do quadril que estão gerando estresse e sobrecarga, tanto para os seus joelhos quanto para a tua lombar. E o meu pé também, que é o miofacial, que eu acho que vocês já ouviram falar na massagem miofacial, que é aquela massagem dolorida que vai passando assim para tirar os nódulos, alongar. Então, isso é uma prevenção que toda pessoa tem que fazer. Por quê? O meu pé, por exemplo, por causa desse encurtamento de não alongamento, então isso vai puxando as coisas e ele dói em todos os cantos, né? Todas as partes. Por quê? Porque esse que eles chamam de tíbia, né? Tíbia, e tem umas outras, eu não sei falar os nomes técnicos, que realmente por falta desse cuidado com a fáscia, né? Miofáscia? Sim. É o tecido miofacial, é um tecido que envolve o músculo. E ele que conecta diferentes músculos do corpo, porque ele é uma cadeia miofacial. Então, por exemplo, a cadeia posterior, ela é conectada desde a fáscia plantar até a nossa fáscia epicraniana. Então a gente se conecta desde aqui do topo da cabeça até os nossos pés por esse tecido miofacial. E existem 7 linhas que se formam de forma diferente. Você até me fez eu fazer um movimento rotatório assim, que na hora que você faz aqui em cima e você sente o músculo lá no pé, né? Na hora que você gira completamente o corpo, na hora que você me fez eu fazer alguns exercícios para ver
o tanto que eu estava travada e aquilo compromete joelho, compromete tornozelo, porque eles não têm a mobilidade, né? Então eles estão fora do eixo, né? Que nem você falou que a minha patela tá fora de eixo porque eu tô com a minha coxa ali encurtada, né? Esse músculo maior que, por eu não fazer o alongamento, né? Eu trabalho, se contrai e cicatriza assim, né? Sem ter aquela extensão, né? Porque quando a gente faz muito exercício, essa dor é um machucado do músculo, né? Que nós teríamos que ter feito depois uma regeneração pós o treino, certo? Isso, em parte está certo. Essas limitações físicas, elas fazem com que o movimento do nosso corpo, eles fiquem, podemos chamar de inadequado, não fica funcional. Então, por exemplo, tem encurtamentos do quadril que eles fazem o quê? Eles tiram a patela do eixo que ela precisa trabalhar. A patela tem um trilho no fêmur, né, que é a tróclea femoral, que ela tem que ficar certinho nesse caminho. Se alguns músculos encurtados desviam um pouquinho que seja a patela desse trilho, a gente já começa a ter um atrito da patela com o fêmur. Então, agora só fazendo uma observação, quantos % da população tem dor no joelho? Hoje mesmo, marceneiro que foi em casa com dor no joelho, as meninas que estavam treinando com a gente com dor no joelho, eu com dor no joelho. Resumindo, a população toda tem dor no joelho, por quê? Porque nós estamos desregulados, né? Eu vi uma pesquisa que 69% dos brasileiros relatam sentir dor no joelho em alguma fase da vida. Então, a cada 10 pessoas, mais do que 6 pessoas sentirão dor no joelho em alguma fase da vida. É muito alto, né? Mas e por quê? Porque nós não temos uma prevenção, uma avaliação antes de... eu acho que até numa vida normal mesmo, porque de repente você tem a postura de ficar em casa, no sofá assim torto, por horas. Isso daí eu acho que também vai causar algum dano, né, por falta de movimento. Eu acho que tanto o excesso de movimento nos exercícios quanto a falta pode causar também... Com o tempo, né, a gente vai envelhecendo, né, a gente vai se desgastando, ficando mais encurvado, sei lá, a gente... tem o processo degenerativo do nosso corpo, mas a gente tem que entender que o nosso corpo responde muito bem aos estímulos. E você tá aqui, um grande exemplo, inclusive eu tenho te seguido e visto o quanto você pratica atividade física, e aí a gente deixa claro também para quem está nos assistindo... 54 anos. A importância de praticar atividade física para realmente ter mais saúde, para ter mais longevidade. E aí, como parte de praticar atividade física, nós temos que ter vários cuidados, como tudo que a gente faz. Por exemplo, é importante caminhar, correr para exercitar o coração. É importante fazer musculação para ganhar massa muscular ou simplesmente não perder massa muscular. Você já ouviu falar de sarcopenia? Assim, o nome não é estranho, mas o que significa, eu não sei. As pessoas conhecem muito, é muito falado por aí, a osteopenia, que é a perda de massa óssea, né, que é a osteoporose. Mas existe uma outra epidemia, que é a sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Então, todo mundo atinge a fase adulta, todos os homens e mulheres, e a gente adquire o máximo da nossa massa muscular. Dali para frente... Isso varia de cada pessoa, mas podemos colocar aí 30 anos, é como se a gente atingisse o pico da nossa massa muscular. Isso varia para homem e mulher, mas para a gente ficar mais prático aqui. Dali para frente, por causa de questões hormonais e várias outras questões, a gente começa a perder. Uma das recomendações do meu médico para não ter osteoporose, eu tenho que subir escada. Ele falou que eu tenho que fazer um movimento no fêmur, né? Não sei, para manter. Então, graças a Deus, 54 anos, eu faço aquela densidade óssea. Certo. Eu ainda não tenho vestígio de osteoporose. Perfeito. Isso quando a gente está falando da parte óssea. E da muscular, também não é diferente. A gente vai perdendo músculo. Só que os músculos são os responsáveis pelo movimento. Se a gente não tem a massa muscular, começa a sobrecarregar a parte articular, né? A parte óssea. Por isso que a gente vai entortando. Exatamente.
Então é muito importante a gente ter essa conscientização de praticar atividade física, estimular o desenvolvimento de massa muscular, até para a gente não perder massa muscular, porque a vida é movimento e tecido muscular é o que faz o movimento. Só que como parte do autocuidado, para você poder correr, para você poder fazer musculação ou praticar o teu esporte que você gosta, o tênis, o ciclismo, o triatlon, você precisa olhar para o todo e entender que essas limitações físicas prejudicam o gesto motor, e se você tem o gesto motor prejudicado, você vai chegar no mecanismo das dores e lesões. Então é muito importante praticar atividade física, mas também buscar um acompanhamento de um profissional, e é o que eu tô aqui para fazer isso, formar profissionais que possam trabalhar com essa metodologia, onde ele vai primeiro identificar as disfunções, né, as limitações existentes no teu corpo, corrigi-las e aí integrar você ao gesto motor, a corrida, o ciclismo e seja lá o que for, mas com saúde e com um movimento funcional, com um corpo harmônico.